Requiescant in pace. Pelo sinal da Santa Cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, que todas as almas repousem em paz. No dia de ontem, a Igreja nos reuniu para nos fazer celebrar de uma única vez todos os seus filhos que já estão no paraíso, os santos. Não só aqueles já canonizados, aqueles conhecidos pela Igreja, mas toda aquela outra multidão, talvez muito maior, daqueles que neste mundo serviram e amaram a Deus nosso Senhor, passaram despercebidos pelo mundo, mas são conhecidos por Deus como seus amigos, e por isso no paraíso estão sempre na companhia do Cordeiro. Mas a Igreja não ficou só na alegria de ontem, que nós repetiremos também amanhã com a solenidade externa. Hoje ela nos reunimos novamente, agora por um outro motivo não menos piedoso, para que de uma única vez rezemos buscando sufragar as almas de todos os outros nossos irmãos falecidos, que ainda não estão no paraíso, mas que para lá estão destinados, as santas almas do purgatório. Rezamos por todas as almas do purgatório, porque nem todas as almas estão no purgatório. Realidade essa da qual nos adverte nosso Senhor no final do Evangelho que nós acabamos de ouvir. São Paulo, na primeira leitura que ouvimos, disse: todos nós ressuscitaremos, mas nem todos nós seremos transformados. Ou em outras palavras, todos nós um dia ouviremos a trombeta, como vai dizer São Paulo em outra parte, os que estiverem mortos se levantarão do trono dos seus sepulcros, se estiverem vivos serão transformados, como que passando por uma morte imediata e ressuscitando, e todos se reunirão diante do trono do Cordeiro para serem julgados. Uns serão achados dignos do paraíso, outros não. E o que é que vai diferenciar ovelhas de cabritos? As obras. Pelas obras, cada um de nós se dará por conhecer ao Supremo Juiz. Por isso, nem todos seremos transformados, ou seja, nem todos irão para o céu. Por isso, a Igreja hoje reza só por aqueles que estão no purgatório. Os outros não podem mais ser alcançados pelas nossas orações. Quem está no céu não precisa das nossas orações, pelo contrário, eles devem rezar por nós. Daqui de baixo, nós rezamos pelas almas do purgatório. Quem não está no céu, nem está no purgatório, não pode ser alcançado pelas nossas orações, porque, como diz o Evangelho em outra parte, há um abismo entre nós que ninguém pode passar. É nisso que consiste aquele trecho do credo que nós rezamos tantas vezes, quando se menciona a comunhão dos santos, essa troca de orações, de boas intenções, de amizade, de comunhão entre a Igreja Celeste, entre a Igreja que está padecendo no purgatório e a Igreja terrena que ainda está peregrinando aqui embaixo rumo ao céu. Mas hoje todos os nossos olhares se voltam para as que estão padecendo. Quem são essas almas? Há quanto tempo estão no purgatório? Quando devem sair de lá? Nós não sabemos. Por isso, no dia de hoje, a Igreja nos manda rezar por todas as almas, e ela saberá distribuir essas intenções a cada uma delas que estão precisando. Mas aqui, no catafalco, diante de nossos olhos, podemos representar o túmulo dos nossos pais já falecidos, dos filhos
dos esposos, das esposas, dos amigos de infância, aqueles que há muitos anos nos deixaram, foram chamados à presença de nosso Senhor. Todos eles, a igreja faz lembrança no dia de hoje, nessa figura do catafalco. Todos eles serão alcançados pelas nossas orações. Todos eles são objeto do sufrágio que em comum hoje elevamos à igreja padecente. Caríssimos irmãos, a lembrança da morte deve ser para nós uma advertência. Se ontem rezamos por todos os nossos irmãos já glorificados no paraíso, se hoje a igreja coloca diante de nossos olhos os nossos irmãos destinados ao paraíso, mas ainda padecendo no purgatório, ela quer que tudo isso sirva de advertência para nós. O nosso lugar é o céu. E para irmos ao céu, precisamos fazer obras dignas do paraíso, porque é pelas obras que seremos julgados. Desses nossos irmãos aos quais sufragamos, quantos deles estão no purgatório? Talvez por coisas pequenas imperfeições do dia a dia, outros por faltas mais substanciosas na prática da religião, como por exemplo, a falta do zelo para o bom dia do Senhor, o domingo, por qualquer motivo, esquecendo-se da Santa Missa Dominical, afastando-se da oração diária, esquecendo de se consagrar às grandes devoções marianas. Talvez por esses motivos religiosos bons, tendo faltado na vida de nossos irmãos, ou ao menos sendo praticado de modo mesquinho, fraco, frio, elas estão ainda esperando a sua purificação. Outras almas talvez estejam no purgatório esperando o mérito de uma única Ave Maria, porque não tem mais quem se lembre delas. Pais, filhos, amigos, vizinhos, todos já faleceram também e caíram no esquecimento. O dia de hoje, dia de finados, poderia muito bem ser chamado de o dia da saudade. O dia que nós voltamos o olhar para o purgatório e lembramos todos aqueles que nosso Senhor já chamou à sua presença, indo à nossa frente, destinados ao paraíso, devemos nesse mundo fazer obras dignas de Deus, para que um dia todos nós nos encontremos numa grande família ao redor de nosso Senhor no céu. Como é que nós podemos sufragar as santas almas do purgatório? Se hoje a igreja no início do mês nos faz realizar essa piedosa cerimônia em honra delas, em sufrágio delas, é para consagrar todo esse mês de novembro ao sufrágio das santas almas do purgatório. O melhor meio de sufragá-las é com a Santa Missa. Seja encomendando missa pelas almas, seja assistindo missa na intenção delas, seja oferecendo a Sagrada Comunhão em sufrágio das santas almas. São coisas que todos nós podemos fazer, está ao nosso alcance. Mas também outras coisas do nosso dia a dia: varrer, cozinhar, passar, os deveres de Estado, ir para o trabalho, suportar uma humilhação, dar uma esmola, vencer-se quando se encontra diante de um obstáculo ou de uma tentação de sua própria paixão. Todos esses vencimentos, essas práticas do dia a dia, podemos oferecê-las em sufrágio das santas almas do purgatório. Todo esse mês podemos socorrê-las, não como pessoas privadas que rezam de modo genérico pelas almas do purgatório, mas como uma verdadeira família. Podemos e devemos elevar durante todo esse mês orações especiais pelo sufrágio dessas almas. Qual é o grande sofrimento das almas do purgatório? O que é o purgatório? Muitos santos, unidos a Nosso Senhor em experiências místicas, já nos disseram, já nos deram uma pálida ideia do que é o purgatório. Segundo eles,
não é muito diferente do inferno. O fogo do purgatório que as purifica é o mesmo fogo do inferno. E quem acende esse fogo é a justiça divina, que quer purificar nessas almas tudo aquilo que elas levaram desse mundo em obras más, em obras imperfeitas, para que um dia estejam limpas, purificadas e mereçam ver a sua divina face. Com a diferença, entretanto, de que no purgatório as almas têm a certeza de que um dia sairão daquele lugar de purgação, de purificação, mas ao mesmo tempo que a sua alegria é saber que um dia sairão do purgatório, a sua tristeza é também exatamente saber que um dia sairá, mas não sabem quando. E essa ansiedade das almas, nós podemos ter uma ideia por nós mesmos. Imaginem uma pessoa, uma mãe, cujo filho, por exemplo, está há muitos anos no mundo, viajando. De repente, essa mãe recebe uma carta dizendo que ele está vindo e que irá chegar. É uma notícia boa, mas traz consigo uma apreensão. Quando? Não foi mencionado. Essa espera é que causa a ansiedade, que consome essa mãe noite e dia, enquanto não vê o seu filho diante de si. A mesma coisa, a mesma ideia podemos ter sobre as almas do purgatório. Estão no purgatório, foram salvas do inferno, sabem que um dia verão a Deus, que um dia irão para o paraíso, mas não sabem quando. E esse não saber quando irão é que as consome noite e dia. Nesse mundo podemos amar a Deus em vários graus, mas sempre de modo nublado, sempre com nosso conhecimento defeituoso, muito aquém do que seria necessário. As almas do purgatório não têm mais esse impedimento. Elas amam a Deus de todo o coração. Não há mais bens para elas apegarem o coração, não há mais matéria, não há mais fama, não há mais boa reputação para tentar guardar, não há mais respeito humano. A única coisa que elas desejam é amar a Deus, de fato o amam, e por o amarem tanto, de modo tão perfeito, elas são consumidas por esse amor, porque não podem ver diante de si o objeto que o seu coração ama. Caríssimos irmãos, todos nós podemos abreviar o tempo dessa purificação. Não podemos descontá-lo todo, mas podemos ajudá-las abreviando esse tempo, já que no momento da morte acaba o tempo de merecer, acaba o tempo para alcançarmos mérito para o céu ou demérito para o inferno. Então nós não podemos mais, depois da morte, fazer nada para mudar a nossa sorte. Essa é a situação das almas no purgatório. Não depende mais delas o ir para o céu mais rápido ou retardar o seu tempo no purgatório. Depende unicamente da misericórdia divina e da justiça divina. Mas nós podemos. Há várias práticas que a Igreja nos coloca ao alcance para que ofereçamos em sufrágio das almas, como já mencionamos, a missa, a comunhão, a esmola, as penitências, mas sobretudo ganhar nesse mês muitas indulgências, especialmente nesses primeiros 8 dias desse mês de novembro, ganhar indulgências e aplicá-las às almas do purgatório. Isso abreviará o tempo da sua purificação, isso apressará os momentos da divina misericórdia. Talvez lá em cima um pai, uma mãe chore e esteja gemendo pelo filho que ainda está nesse mundo, que já não se lembra mais de rezar uma Ave Maria pelos seus pais falecidos. Talvez no purgatório esteja um esposo, uma esposa, olhando para o cônjuge aqui embaixo e vendo-se esquecido, já não recebe mais sequer uma Ave Maria, não se dá mais o trabalho de fazer o sinal da cruz, uma missa na sua intenção. Lá no purgatório, amigos
de escola, de infância, colegas de trabalho, pessoas que marcaram a nossa vida, talvez estejam olhando para nós e pensando, por que nós, ao menos de modo genérico, não rezamos por elas? Parece que a amizade ficou só aqui embaixo e acabou com a morte. Caríssimos irmãos, corrijamos o quanto antes esse erro. Rezemos por todas as almas, especialmente pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, amigos, benfeitores. Não sejamos ingratos. Paguemos a estes nossos irmãos com aquilo que mais precioso nós podemos oferecer: missa, comunhão, penitência, sofrimentos pessoais. Um dia chegará a nossa vez. Um dia ouviremos soar a trombeta e será a nossa vez de nos encontrarmos com o eterno juiz. E do outro lado dessa porta chamada morte, estaremos nós, olhando aqui para baixo, esperando pai, mãe, esposo, esposa, filho, amigo, colega, lembrar-se de nós, rezar por nós. Além do mais, rezar pelas almas do purgatório é um ótimo negócio. Todas elas estão destinadas ao céu, são candidatas a santos. Uma vez no paraíso, todas elas conhecerão quem, quando, quanto rezou por elas, e não serão ingratas como nós. Saberão diante do trono divino rezar por nós, retribuindo o benefício e o sufrágio recebido, especialmente nesse mês de novembro. Portanto, se queremos entender bem aquele evangelho que fala sobre o dinheiro adquirido de modo não muito correto, é exatamente essa aplicação. Usemos os nossos bens, o nosso tempo, as nossas posses para ganhar lá em cima amigos, fazer amigos no paraíso, para que quando chegar a nossa vez, todas elas rezem por nós. É piedosa aquela história que se conta de São João Evangelista. Tendo convertido muitas pessoas, havia uma senhora viúva, muito piedosa, que se destacava ao praticar a santa religião, levada pela palavra, pelo ensinamento de São João Evangelista. Entregou-se durante toda a vida a atos de piedade, oração, atos de caridade, socorria em todos os lugares as viúvas, os órfãos, todos eles. Com seus bens, socorreu aos mais infelizes, e ela era amada por todos, essa senhora. Mas chegou o dia dela morrer, e morreu, mas morreu com o desejo de se despedir de São João Evangelista. Morreu, foi preparada para ser enterrada. São João chega e todos correm aos pés do santo, dizendo que aquela senhora piedosa morreu com o único desejo de poder se despedir daquele que a converteu e a encaminhou a Nosso Senhor. E São João, conhecendo a vida daquela mulher, ficou tão comovido com tantas pessoas, pobres, órfãos, viúvas, que pediam por ela, que São João mandou que ela se levantasse, e ela se levantou, pôde finalmente ser atendida, despediu-se de São João e pôde morrer novamente em paz. Caríssimos irmãos, quando chegar a nossa vez, haverá alguém que reze por nós, como houve para essa viúva? Haverá alguém que interceda por nós, que alcance do Supremo Juiz misericórdia, que depois dessa morte, dessa vida e passando pela morte, nos conceda uma outra vida mais excelente, que não acabe mais? Haverá alguém que interceda por nós em nosso sufrágio? Se não há, Deus nos dá tempo para fazer esses amigos aqui embaixo. Como? Com a caridade ao próximo. Que as santas almas do purgatório, unidas hoje com a Igreja da Terra,
recebam de nós a nossa oração, o nosso sacrifício, o nosso sufrágio. E um dia, quando chegarem no paraíso, intercedam por nós. Chegando a nossa vez de entrar naquela prisão de purificação, recebamos com muita alegria as orações, o sufrágio de pessoas que nesse mundo conquistamos com a nossa caridade, com o nosso amor. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescat in pace.